graça e a paz a todos os amados, queridos, ovelhas do rebanho de Cristo. Neste momento, gostaríamos de fazer uma reflexão, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. O que nós temos presenciado nessas últimas décadas é realmente o homem se tornando verdadeiramente louco e se cumprindo de maneira tão clara diante dos nossos olhos o texto de 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 1 ao versículo 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É uma realidade a qual temos presenciado diante dos nossos olhos, a característica da qual o Senhor Jesus ele nos fala a respeito dos últimos dias, enquanto tantos e tantos ministérios têm se levantado nessas últimas décadas falando de um grande avivamento que haveria de vir no futuro, mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, não é isso que a Escritura Sagrada nos diz. Ela nos fala que o homem irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. O próprio Senhor Jesus ele nos alertou a respeito da extrema corrupção a qual haveria de haver nos últimos dias. E ele diz que a ação destes homens, desses que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, eles agiriam de tal forma e de tal sutileza, de que, se possível, enganaria até os escolhidos. Esta é uma triste realidade, a qual temos constatado diante dos nossos olhos. Homens os quais têm aparência de piedade, mas nega-lhe totalmente a eficácia. A palavra de Deus nos fala que nós haveríamos de conhecer esses homens pelos seus frutos e haveríamos de conhecer pela sua doutrina. Os dias os quais nós estamos enfrentando são dias realmente nos quais nós, que somos o povo de Deus, e sempre Deus manteve sobre a terra um pequeno remanescente de homens e mulheres que se mantiveram fiéis ao Senhor. E esses homens é que fizeram toda a diferença daquele que serve a Deus e a diferença daquele que não serve a Deus. O Senhor tem nos chamado nesses dias, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Mas saiba que aqueles que são impuros, eles haverão de continuar praticando cada dia mais a impureza, e aqueles os quais são injustos continuarão praticando cada dia mais injustiça. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o Espírito que habita em nós é um Espírito diferente, é o Espírito do Senhor, e Ele é quem nos dá a vida e nos dá a vida com abundância. Vamos orar neste momento. Pai eterno e poderoso, em nome de Jesus, que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre cada uma da vida dos teus servos, nesse período, Pai, o qual
chamado, ó Deus, a um isolamento social, ó Deus, na qual tem sido imposta sobre os quatro cantos da terra, meu Pai. Todas as nações, todas as etnias, todas as culturas e todos os povos foram atingidos, Senhor. E o Senhor colocou um freio, meu Pai, na humanidade. Uma humanidade que se considera tão sábia e que eles se consideram, ó Deus, consideram-se deuses por ter desenvolvido tecnologia, ter enviado o homem à lua, ter sondado o espaço sideral, mas o Senhor, ó Deus Altíssimo, tem visto do teu alto trono. E o Senhor, ó Deus, os tem agora enviado este período, Pai. Este período por meio de um simples vírus, ó Pai, o qual é um ser tão simples, é o ser mais simples, se é que alguns podem chamar de ser, que existe sobre a face da terra, a qual, ó Deus, tem desafiado toda a ciência e todo o conhecimento da humanidade. Nós te louvamos, ó Deus, porque confiamos em Ti e em Ti nós descansamos, porque Tu és o nosso refúgio, porque Tu és a nossa morada. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.